A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, seja muito bem-vindo ao IBEFcast, o podcast do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, que aqui reúne profissionais e executivos de finanças, economia e gestão empresarial. Hoje, esse episódio do podcast é do nosso CQC, Comitê Qualificado de Conteúdo de Governança, Gestão de Riscos e Compliance, e o nosso tema hoje é GRC para micro e pequenas empresas. A gente tem uma convidada especialíssima aqui, Lohane Lamério, muito obrigada, por ter vindo. Eu sou a Roberta Valiati, eu sou advogada, sou especialista em governança, gestão de riscos e compliance e direito empresarial. E aqui comigo eu tenho o Matheus Cruz, meu coordenador do CQC. Por favor, se apresente, Matheus. Show. Obrigado, Roberta. Obrigado, Lohane, por estar aqui conosco hoje. É um prazer, te receber. Ouvir um pouquinho da experiência da Lohane é sempre bom, né, Roberta? Ela tem essa cara de adolescente, gente, mas as experiências são ótimas. É, isso aí. Hoje tem muitas surpresas aí. Mas eu sou Matheus Cruz Almeida, como a Roberta pontuou, faço parte do CQC, Comitê Qualificado de Conteúdo em GRC do IBEF, e sou especialista em GRC pela FDV, Faculdade de Direito de Vitória. Atualmente sou especialista de GRC na ArcelorMittal Brasil, e eu acho que hoje o tema é bem relevante, acho que a gente vai ter uma troca muito legal. E, sem mais delongas, vou apresentar um pouquinho a Lohane também, que hoje ocupa o cargo de assessora de governança, riscos e compliance no SESC. Ela que tem um currículo super extenso aí, uma experiência vasta no mercado. Então, Lohane, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você para nós. Obrigada, Matheus. Obrigada, Roberta, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, no IBEFcast. E o IBEF é uma organização que eu sou tão apaixonada, faço parte aí há bastante tempo. Eu sou a Lohane, eu sou advogada, eu sou consultora e professora na área de GRC. Eu tenho especialização em compliance, em controladoria, em finanças, administração pública. Eu gosto de estudar um pouco, E ao longo da minha carreira eu passei por diversas instituições, principalmente do terceiro setor, mas algumas privadas também e algumas da área pública. E nessas oportunidades eu tive bastante contato com micro e pequenas empresas, já tive muitos clientes micro e pequenas empresas também, inclusive na área de consultoria, de GRC, mas eu não posso deixar de destacar no meu currículo 7 anos que eu passei no Sebrae, que é a principal instituição do Brasil, do terceiro setor, inclusive, que apoia as micro e pequenas empresas, Então, assim, para falar um pouco do meu currículo, eu acho que seria isso. Maravilha, obrigada. Bom, para você que hoje está nos ouvindo, nos assistindo, como a gente mencionou no início, nós vamos falar sobre GRC em micro e pequenas empresas. E assim, só para contextualizar quem está nos ouvindo, o que são elas? Então, assim, as microempresas são aquelas que têm um faturamento anual de até 360 mil. As pequenas empresas têm de 360 mil a 4,8 milhões. E eu acho que hoje a gente vai acabar trazendo também muita coisa para o MEI, que é um empreendedor individual, ele não entra assim nessa classificação como empresa, inclusive tem uma discussão jurídica sobre isso, se aplicam os regimes ou não, mas o MEI ele tem um faturamento, limite anual de até 81 mil e só pode ter um empregado. A ideia hoje é a gente facilitar, trazer assim, um pouquinho de luz sobre esse assunto. Eu sou uma que, enquanto consultora, também ouço muitas pessoas falando, gente, GRC é só para empresa grande. Essa questão de governança, isso não existe. Eu sou equipe, Sou só eu aqui na empresa, ou somos uma equipe pequena, é só a minha família, que também é outra questão que a gente vai tratar aqui hoje. Então, é importante assim, a gente desmistificar, e acho que hoje esse é o nosso objetivo. O que dá para um microempreendedor fazer na empresa dele? O que ele tem ali à mão para colocar a empresa dele alinhada com as melhores práticas de governança, riscos e compliance. Matheus, por favor, é com você. Show, que bom. É isso aí, gente. Eu acho que é um tema super relevante, Como a Roberta falou,
existe um certo tabu por trás desse tema, né? Hoje as pessoas ainda pensam que o GRC está só para as empresas grandes, para aquelas que têm condição financeira de bancar uma equipe, de custear um projeto de implantação de integridade, de construir políticas internas, mas isso a gente vai desconstruir um pouquinho hoje, né? E aí, Lohane, eu queria te pedir para você conceituar também para a gente o que é GRC, para aqueles que nos escutam, aqueles que nos assistem hoje, para a gente poder encaixar esses dois temas e as pessoas entenderem o conceito de GRC. Beleza, então vamos começar pela sigla, né? Governança, riscos e compliance. Quando a gente fala de governança, a gente está falando muito da cultura da organização, como que ela é dirigida, como as decisões são tomadas, como os processos são organizados, né? E aí a gente vai ter governança em todo tipo de organização, né? Pode ser uma família, uma igreja, um órgão público, e as micro e pequenas empresas não são diferentes. Elas vão ter também ali as suas práticas de governança. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gestão de riscos já é a capacidade que a empresa, o empresário, a entidade, a organização vai ter de entender quais são os seus objetivos estratégicos, objetivos num processo, objetivos num projeto e o que pode atrapalhar o alcance desses objetivos, né? A gente sabe que tem uma discussão teórica sobre riscos também serem oportunidades, mas eu brinco que as oportunidades é para quem está discutindo estratégia. Aqui no GRC, riscos para a gente é o que pode dar problema, né? Perfeito. Então, a gestão de riscos ela é importante para quem está exercitando a governança. E o que é o compliance? O compliance é uma prática de gestão de riscos, uma prática específica que vai tratar dois tipos de riscos. Os riscos de conformidade, ou seja, qual a chance, né, o que pode acontecer de errado para a empresa descumprir uma lei, descumprir um contrato, descumprir um acordo, descumprir uma norma interna que ela tenha, um código de adesão que ela tenha que cumprir. E os riscos de integridade, que eu acho que seria o tema que foi o que tornou o GRC de volta aí às discussões da tela dos últimos anos, que é quais são as chances de eu ter um comportamento antiético, né? De eu ter um comportamento inadequado, de eu fazer algo ou eu me envolver em alguma situação que vai afetar a minha reputação, a minha imagem. Então, é algo que vai além de cumprir as regras, né? É realmente cumprir aí um código moral ou uma percepção da comunidade, né? Interesse, necessidades, expectativas das partes interessadas. Então, resumidamente, para a gente começar, esse aí que seria o conceito de GRC. Maravilha, deu para perceber o porquê dela ter sido uma das nossas melhores toda professoras. Certeza. Né? É um spoiler aí, mas eu não sei se vocês sabem, eu e Roberta tivemos a oportunidade de ter Lohane como nossa professora na especialização, né? Acho que a gente saiu, né, no lucro. Vocês foi gestão de riscos ou teve mais de uma disciplina? Foram duas disciplinas. Foram duas. Foi de pilares e gestão de riscos. Pilares de compliance e gestão de riscos. E no final ainda o módulo sobre GRC na prática. Teve GRC, que é o meu preferido. Foi muito bom Tudo também. que é na prática eu gosto mais. Mas eu já dividi, assim, cadeira com ela também. Olha, 1000 anos atrás a gente fez um curso de contabilidade para não contadores. Foi quando eu conheci a Lohane. No Senac, inclusive. Fui no Senac. Foi no Senac. É verdade. Eu não tive esse privilégio, então vocês poderiam ter me convidado aí, mas na próxima que vocês tiverem... Eu acho que você estava na escola ainda, não estava... Tava ainda provável. Na oitava série. Pode ser que sim. Vou dizer quanto tempo atrás foi, não, mas... Não se entregue, não se entregue. Mas, enfim, depois de muitos anos, a gente se reencontrou no IBEF e depois na FDV, que foi uma grata surpresa para mim. Que bom. Bom, mas voltando aqui a falar sobre micro e pequenas empresas, né? Assim, acho que todos nós temos uma noção do quão importantes elas são para a economia, mas eu trouxe alguns dados. Assim, a gente tem hoje, né, uma Secretaria Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Hoje são mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil, no total, né? 93% delas são micro e pequenas empresas. É um percentual muito grande. Isso em números absolutos de CNPJs, né? Digamos assim. Mais de 12 milhões são MEIs. Também é quase metade, bastante coisa. Mais da metade, né? Bastante Todo mundo coisa. quer um CNPJ hoje em dia. Todo mundo. Esse é um tema que a gente vai tratar um pouquinho hoje, assim, né? O MEI e as suas várias utilidades
sejam elas legítimas e, infelizmente, algumas nem tanto, né? E ainda alguns números aqui, a gente tem que, em 2023, 80% dos empregos formais foram gerados por micro e pequenas empresas. É muita coisa. E representou 27% do PIB do país, só de micro e pequenas empresas. Então, assim, é um assunto que a gente precisa realmente trazer para a mesa, que a gente precisa facilitar o acesso, né? Esse é um dos grandes objetivos assim, dos CQCs, é ele realmente facilitar o acesso, né, da comunidade capixaba às informações relevantes sobre economia, finanças e gestão, e é para isso que a gente está aqui. E aí eu vou perguntar a vocês dois, eu vou me permitir aqui entrevistar o entrevistador. Por favor. Porque, assim, esse número, ele é muito grande, né? E, assim, por mais que hoje uma micro e pequena empresa, ela talvez não consiga, ela por si só, né, não veja esse estímulo de se adequar, de adotar práticas e tal, a gente sabe que as grandes empresas, que muitas vezes podem ser clientes dela, ou às vezes até pequenos consumidores, né? Pequenos clientes, que na verdade são os consumidores, assim, observam mais assim, o valor gerado por essa empresa, e falando um pouquinho mais assim, das grandes empresas, a cadeia de valor, que é um outro conceito, mas no qual as micro e pequenas empresas são muito importantes. E aí eu queria perguntar, vocês dois, eu vou começar primeiro pelo Matheus, para você respirar um pouquinho. Vamos lá. Depois, Matheus, na sua experiência assim, dentro de uma grande empresa capixaba, uma multinacional, o que vocês vislumbram assim, de importância, né, para as micro e pequenas empresas estarem adequadas com as melhores práticas de GRC? Não, beleza. Eu acho até... Obrigado por me permitir falar antes da Lohane, porque falar depois da Lohane é pior. Mas vamos lá. Eu acho que hoje, assim, as grandes empresas, eu acho que primeiro até puxando um gancho dos dados que você trouxe, né? Para o cenário que a gente vive aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, acho que é importante destacar a relevância das pequenas empresas no cenário da construção de um estado, do desenvolvimento do estado, de uma capital como Vitória. Então, hoje nós temos diversas empresas familiares, mas essas empresas, micro e pequenas empresas, que geram emprego, né, produzem para o estado. Então, é sempre um ponto positivo para o estado, né? E como você falou, acho que hoje as grandes empresas... eu me arrisco a dizer que elas não se sustentam sem as pequenas empresas, porque muita coisa das grandes empresas hoje é terceirizado, por uma questão de orçamento, por uma questão de estratégia, né? Então, assim, eu vejo que as pequenas empresas também ajudam os grandes negócios, né? E, assim, me lembro, por exemplo, quando começou essa história, como a Lohane falou, né, que o assunto de compliance veio mesmo aqui no Brasil, puxando um pouquinho para a lei anticorrupção, né? Acho que hoje o grande ponto que as grandes empresas buscam na relação com as pequenas empresas é justamente trazer segurança para essa relação e que isso não venha trazer prejuízos, obviamente, para a imagem dessa grande empresa, né? Então, assim, existem riscos nas relações, dentre eles, risco de corrupção, risco de fraude, risco trabalhista, risco de talvez aquela pequena empresa não estar adequada à LGPD, por exemplo. Então, hoje as grandes empresas, elas buscam sempre ter pequenas empresas que se relacionem com ela, mas que estejam sempre de acordo com as políticas, normas internas, código de conduta que as grandes empresas possuem. Justamente porque essa atitude, né, e Lohane pode até falar melhor do que eu sobre isso, essa atitude ela não vai trazer a extinção do risco, né? Eu acho assim, não existe o risco zero, né, mas ela mitiga o risco. Então, quando eu procuro me relacionar com uma empresa que eu conheço ali, ela é íntegra, ela tem um código de conduta, ela tem uma política interna, mesmo que seja uma pequena empresa, mas eu vejo que ele tem um desenvolvimento, um treinamento de LGPD, um treinamento de compliance, uma política sobre assédio moral, assédio sexual, né? Uma empresa que seja assim, engajada nesse aspecto também, isso me traz segurança para ter aquela relação com uma pequena empresa. Então, ele vai ser um fornecedor de produto para mim, um fornecedor de serviço, e eu preciso garantir, né, o máximo de segurança possível para essa relação, né? E isso vai além, às vezes, apenas do aspecto contratual, né? Eu acho que muita gente se apega a isso. É só fazer um contrato bem amarrado. E não é bem assim. A gente sabe que um contrato bem amarrado, ele não te salva
de... porque a gente tem a lei, né? A lei, exatamente. Acima dos contratos, a gente tem a lei. Assim, Perfeito. só me permitir um Por favor, parênteses, por favor. assim, que a minha veia advogada Isso, fala alto. vai. Assim. É que a gente, né, para quem não sabe, que acredito que sejam poucos, mas existem as responsabilidades subsidiária e solidária. Então, Isso. você mencionou, né, LGPD, trabalhista. Então, a depender da situação, você vai ter a responsabilidade e aí uma grande empresa vai responder junto. Isso. Por aqueles Isso aí. vários trabalhadores ou por aqueles dados ou, às vezes, enfim, outros tipos de responsabilidade. Então, por mais que o contrato seja muito bom, Isso. lá na justiça, ou seja, lá onde for, isso vai ter uma outra condução, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que aquilo que as grandes empresas buscam nas pequenas empresas é justamente isso. É saber que a conduta daquela pequena empresa está de acordo com as normas, com as políticas, com a lei, que aquela empresa está em compliance, vamos dizer assim, né? Por mais que não tenha, eu não tenho um programa estruturado, eu não tenho um profissional exclusivo para isso dentro da minha empresa, mas de todo modo eu sigo as leis, eu tenho os meus padrões, eu busco sempre pela integridade, pelo bem funcionamento da minha empresa, pela humanidade com os meus funcionários, com os meus colaboradores, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira análise que uma grande empresa vai buscar numa pequena empresa nesse aspecto. Principalmente se tratando dos casos de corrupção, de fraude que a gente vê hoje em dia, né? Então, hoje você trazer um parceiro para dentro de casa, né? A gente sempre usa esse exemplo. É como se você estivesse contratando alguém para dentro da sua casa. E se você quer contratar alguém para dentro da sua casa, você quer uma pessoa que te traga segurança, né, para aquela relação. Então, você sabe que ela, estando dentro da sua empresa, ela vai gerar um risco de fraude, né? Então, de corrupção, de conluio ali com algum funcionário para adquirir algum benefício. Então, assim, eu acho que, considerando sempre o tamanho da pequena empresa, né, e do microempreendedor, é sempre possível, né, trazer segurança para essa relação, demonstrar para as grandes empresas que você possui ali capacidade técnica, qualidade no seu serviço, no seu produto, mas além disso, você garante para ela que o risco está mitigado diante daquilo que você tem, né? E aí, por favor, Lohane, fica à vontade. Já falei até demais, acho. Nada. Quando a gente fala de micro e pequena empresa, nós estamos falando de uma amplitude muito grande de negócios e muito díspares, né? Então, Roberta trouxe o volume, né, a quantidade de micro e pequenas empresas que a gente tem no Brasil e trouxe os recortes também, que o principal critério que a gente usa é o da Lei 123 e que é por faturamento. Antigamente até tinha uma discussão se era por quantidade de colaboradores, hoje em dia isso é mais pacificado. Então, pensa, a pequena empresa é 4 milhões e tanto. Isso não é tão pequena assim, uma empresa que fatura 4 milhões e tanto. E tá nesse bolo também, como vocês comentaram, os MEIs, que é praticamente uma só pessoa com faturamento ali que não chega a 100 mil reais no ano. 81. E tem gente que é funcionário CLT que tem receita de 100 mil reais no ano. Ou seja, mais do que aquele que é empresário, né? Um outro aspecto também sobre as micro e pequenas empresas que a gente sempre gosta de comentar é que o empresário, geralmente, ele, diferente de um diretor, um gerente de uma grande empresa, ele faz tudo no negócio. Ele é o CEO, ele é o CFO, ele é o COO e ele é o vice-presidente. O vendedor, tudo que for possível. Né? E assim, e às vezes também, se você falar aí de uma empresa já um pouquinho maior, uma pequena empresa, ele vai ter do prolabore dele, do lucro que ele tira, ele vai ganhar 5, 10 mil reais a mais que o funcionário dele ganha. Verdade. E em muitos casos não ganha. Às vezes não, porque ele abre mão de... No último episódio a gente gravou aqui com o juiz do trabalho. Ele falou assim, a quantidade de vezes que eu julguei que o empregado que estava lá ganhava mais do que o proprietário porque ele pode ficar no prejuízo, afinal de contas ele tem o risco do negócio, né? Exatamente. Essa é a característica. Então, assim, esse contexto, ele realmente, você pensa, pô, mais uma coisa para fazer, né? E mais uma coisa para implantar. Mas aí eu pergunto, mesmo não tendo um programa, ele já não tem uma governança? Ele já não tem um fluxo estabelecido, uma hierarquia de quem pode aprovar o quê, como que as decisões são tomadas? Tá certo que quando é um empresário sozinho que concentra mais as decisões,
as práticas de governança elas vão ser menores, né, do que quando você tem mais sócios ou partes interessadas envolvidas, né, que você tem que prestar contas para alguém. E a parte de gestão de risco? Será que ele sai tomando decisão no negócio dele sem pensar nas consequências? E a parte do compliance? Será que ele já não está tendo que cumprir os contratos, tendo que descobrir qual lei que ele tem que cumprir, que a gente sabe que é um desafio muito grande aqui no Brasil, estar em compliance com todas as leis, que às vezes elas são até divergentes entre si. Recentemente estava participando de uma discussão que é sobre uma norma que obriga as instituições de ensino a pegarem antecedentes criminais dos seus funcionários a cada 6 meses, assim. Não que, historicamente, os problemas envolvendo violência na instituição de ensino sejam cometidos pelos profissionais, mas a lei veio nesse contexto. E isso acaba esbarrando um pouco com diretrizes trabalhistas, com a LGPD. E o empresário que não tem a formação jurídica, às vezes ele nem sequer tem formação, ele sabe do negócio dele. Como é que ele vai saber que surgiu uma lei nova que ele tem que cumprir isso e aquilo? Então, assim, na prática, todos os empresários fazem um pouquinho de governança, de gestão de riscos e de compliance. Eu acho que a diferença aqui é se ele está usando as melhores ferramentas para isso, né? Se ele conhece as ferramentas para isso. Então, vou fazer um paralelo com finanças, que é aqui o principal mote do IBEF, né? Como ele foi constituído. Se ele não sabe fazer gestão de fluxo de caixa, se ele não tem uma gestão orçamentária, ele vai ter mais dificuldade de fazer a gestão financeira dele do que se ele estiver fazendo instintivamente. Então, o que eu observo é que os micro e pequenos empresários, diferente das grandes empresas que acabam investindo mais nisso, às vezes são até obrigadas por outros fatores, eles fazem GRC instintivo. Então, talvez o nosso papel, né, enquanto fomentadores, enquanto auxiliares dessas empresas, e aí eu me coloco muito nesse momento na posição de consultora, o nosso papel é de apresentar para eles as ferramentas. E o GRC, e principalmente aí o programa de integridade, né, ou as práticas de compliance, elas são um conjunto de metodologias, de ferramentas que a gente vai pensar conforme a necessidade, né? O próprio decreto que regulamenta a lei anticorrupção empresarial, que é a principal referência normativa do que deve ter um sistema de compliance, né? Sem citar aí ISO, que também vai determinar da mesma forma, todas essas normas, esses direcionadores, eles falam que o sistema de compliance, de integridade, ele tem que ser proporcional aos riscos e ao porte e às características culturais da organização. Né? Então, eu acho que sim, faz todo sentido as organizações, micro e pequenas empresas terem GRC, porque na verdade elas já têm, de algum jeito eles estão tendo pode até não saber que tem, mas ele tem. De algum jeito ele está se virando ali para poder fazer aquilo minimamente, né? Mas o que falta é conhecer e aplicar as ferramentas, assim como acontece com gestão de pessoas, com finanças, com outras atividades que a empresa precisa realizar no seu dia a dia. E no caso dessas grandes empresas, a questão vai ser também estruturar e formalizar isso, né? Embalar isso direitinho, assim, aprimorar, obviamente, porque, né? Muita coisa é instintiva, muita coisa instintivamente não feita. Não tá certo. Exato. É organizar, mas também assim, de aderir às boas práticas, mas também formalizar e conseguir comprovar que efetivamente, como você falou, né, o decreto é uma fonte de ferramentas sobre isso. E o próprio decreto ele menciona que assim, haverá uma avaliação sobre a eficácia, né, do programa de integridade. Então, não basta ter o documento. É isso aí. Tem que comprovar que funciona. Eu acho interessante também, assim, eu sempre gosto de falar isso, gravei um podcast um tempo atrás aqui também com o pessoal do CQC, e eu vejo que às vezes a pequena empresa, né, ela tenta se comparar à grande empresa. E isso, por muitas vezes, isso pode desanimar, desestimular, né, o empreendedor de construir ali um programa de integridade ou o GRC dentro da empresa dele, porque ele acha que da noite para o dia ele vai conseguir alcançar o padrão de uma grande empresa. E eu acho que assim, a gente não pode esquecer que todas essas grandes empresas, ela vem de um histórico de construção daquele programa. Então, não é algo que começou mês passado e esse mês já está rodando 100%, redondinho, não.
Hoje tem empresas que possuem programas há mais de 10, 15, talvez 20 anos, empresas com capital aberto, por exemplo. Estão sempre sendo revistos, né? Sempre melhorados, sendo né? Uma das premissas, assim, é a gente, né, aplicar o PDCA. E a gente tem esse costume de chamar de programa, porque foi uma coisa que pegou. Nomenclatura que pegou. Mas, tecnicamente, ela não é mais adequada. Porque programa é um conjunto de projetos. Projetos têm começo, meio e fim. Então, em tese, eu posso chamar de programa quando eu estou implantando. Depois que eu superei o primeiro ciclo de implantação, aí eu tenho um sistema de integridade. Porque não é uma coisa que eu fiz e acabou. É uma coisa que eu vou ter ciclos. Então, anualmente, junto com a revisão da estratégia, a gente deve reavaliar os riscos, dos riscos, desdobrar os sistemas de controle, as ferramentas de compliance. Então, não é uma coisa que eu fiz e esqueci. E isso é exatamente o que o Matheus está falando. Eu vou implantar o meu primeiro ciclo de compliance aqui, daqui a 12 meses, 24 meses, conforme eu estabeleci, eu vou rodar ele de novo e aí eu vou aprofundar as minhas práticas. Então, algo que eu não consegui implantar no começo, porque eu não vou conseguir colocar para rodar tudo, eu nem sei direito o que eu preciso, eu estou construindo, estou descobrindo meus riscos, né? Então, depois que você tem micros e pequenas empresas, ou grandes, ou instituições sem fins lucrativos, ou governo, depois que eu estou em vários ciclos de compliance, é que eu começo a ter alguns níveis de maturidade, né? Então, isso também é uma característica das práticas de gestão. Maravilha. Agora, você estava falando um pouquinho aqui sobre o que os empresários já fazem, né? De uma forma instintiva. Agora, vamos falar de forma um pouquinho mais técnica, né? Para a gente conseguir comparar a realidade com a teoria do GRC. Vamos falar de pilares de compliance. Vou te pedir para explicar o que é e falar um pouquinho de cada um deles, porque às vezes a pessoa tem, como você falou, ela já faz alguma coisa ali e ela vai perceber talvez a importância daquilo que ela já faz efetivamente, né? Acho que essa aqui é a nossa ideia. Perfeito. E também ver o que está faltando. Então, assim, o que são esses pilares, né? Eu acho que boa parte deles está ali previsto no decreto que regulamenta, né, a lei anticorrupção. Então, assim, não é algo que é absolutamente doutrinário, não, tá, gente? Tem, inclusive, uma previsão legal e tem muita experiência de grandes empresas e pequenas e, enfim, todos esses profissionais no desenvolvimento desses pilares. Explica pra gente um pouquinho, por favor. Vamos lá, né? Pilares é coluna de sustentação. Então, a gente também pegou a moda de chamar de pilares, mas poderia ter chamado de princípios, né? De diretrizes. Mas, assim, existe muita discussão sobre quantos são os pilares, né? Praticamente cada instituição de ensino ou doutrinador voltado para compliance, ele cria e estabelece os seus. Então, eu vou falar aqui a minha preferência sobre esses diversos entendimentos, né? Como eu comentei com vocês, compliance é uma prática de gestão de riscos. Então, para mim, os pilares são prevenção, detecção e resposta. Ótimo. Dentro desses 3 pilares, a gente vai ter práticas de gestão, ferramentas, processos, metodologias que vão contribuir. Então, ali no grupo de prevenção, a gente vai ter todas as atividades que eu preciso realizar para evitar que o risco de descumprimento de conformidade ou de descumprimento de integridade aconteça. Então, eu vou estabelecer um ambiente normativo, que geralmente é representado pelo código de conduta, né? Porque se eu estou falando que eu tenho um risco relacionado ao comportamento das pessoas, eu vou ter que dizer qual o comportamento esperado dessas pessoas. Mas não é apenas o código de conduta. Dependendo da organização, a gente pode precisar ter outros normativos complementares. Uma política de conflito de interesse, transação com parte relacionada. Mesmo numa micro e pequena empresa, eu posso estar diante de um grupo econômico. Isso acontece com muita frequência, principalmente no ambiente familiar. Eu tenho a empresa do irmão, que está junto com a empresa do tio, e assim, eles um contrata do outro, e para não ter problema isso, né? A transação parte relacionada, mas eu preciso disciplinar isso minimamente até para poder evitar algumas brigas, conflitos judiciais que podem ocorrer. Então, a gente vai sempre precisar entender o perfil de risco, né? Outra prática de prevenção também muito importante, e que não é exclusividade do compliance, se você for para qualidade, ISO 9001 ou outras
metodologias semelhantes, é treinamento e comunicação. Gente, se eu não falar com as pessoas o que elas precisam fazer, esquece. E assim, ai, Lohane, mas eu preciso avisar o coleguinha que não pode bater no... Amigo, você tem uma placa no banheiro dizendo que as pessoas têm que lavar a mão. Perfeito. Você acha que você precisa jogar papel no vaso? Tem hora que o óbvio precisa ser dito. Isso é a minha máxima, gente. É a minha máxima para todo relacionamento, para todo cliente. O óbvio é exatamente o que precisa ser dito. E aí, quando eu trago para o compliance, eu falo dito, escrito e comprovado. É isso aí. Comprovar que você disse o óbvio, né? Eu lembro na época da Covid que tinha uma norma do Ministério do Trabalho, obrigando que o empregador ensinasse as pessoas a lavar a mão. A gente Descobrimos que não sabíamos nem lavar nossas mãos, né? Tinha que Descobrimos enfim, isso. Desculpa, eu te interrompi. Não, sem problema nenhum. Então, a gente vai ter um conjunto de práticas para poder prevenir, né? E assim, e a comunicação, ela é muito importante. Esses dias eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, eu tô tendo problema aqui de novo com o pessoal descumprindo regra de jornada de trabalho. Eu falei, cara, faz uma comunicação para todo mundo. Eu sei que se você perguntar para meia dúzia de pessoas se pode fazer mais de 2 horas extras por dia, todo mundo sabe que não. Mas se você perguntar se tem que ter um intervalo de 11 horas entre jornadas, aí as pessoas nem sabem. Então, assim, aí ela, mas eu fiz uma comunicação ano passado. Então, pode se programar para fazer pelo menos a cada 12 meses, né? Então, essa é uma prática do pilar prevenção muito relevante, né? E aí você pode ter outras, conforme a característica de como o sistema de compliance foi estruturado. Mas só prevenir não adianta. Então, também a gente vai precisar ter ferramentas para detectar. E aí, como é que eu vou detectar esses riscos, né? Aí eu vou ter canais de denúncias que possibilitam relatos anônimos, a due diligence de terceiros, que é a avaliação reputacional do meu parceiro antes da contratação, né? Então, a gente estava falando antes do papel das micro e pequenas empresas na cadeia de suprimentos das grandes. Isso. E como as grandes, né, elas têm exigido esse compliance das micro e pequenas, é justamente por isso. A gente tem recente aí nos últimos anos vários escândalos que a imagem da grande empresa ficou abalada porque um fornecedor dela, a milhares de quilômetros de distância da sede, contratava pessoas com trabalho análogo à escravidão, né? Então, assim, a gente vai precisar detectar ali quando a pessoa está entrando. Outro dia eu participei de uma situação que as histórias, né? Vamos lá. Tem umas novas em relação se vocês conhecem. E a gente que faz consultoria também vive todo tipo de, aleatório que aparece. Exatamente. E assim, a pessoa, ela queria apresentar documentos de uma empresa extinta. E ele tinha uma nova empresa. E aí ele fez uma declaração toda bonitinha, dizendo que a outra empresa ela tinha fechado por causa da pandemia e que tal. Contou uma história linda lá. E mandou junto. Eu tinha feito a consulta do CNPJ na Receita Federal, porque eu sou viciada. Parar no restaurante, ver um CNPJ na nota, eu já entro. No dia sair do ar essa consulta do CNPJ, não sei o que vai ser da minha vida. Mas nem precisava, porque ele mandou o documento junto de... extinção, né, de baixa da empresa. E a baixa da empresa era, sei lá, 19 de agosto de 2019. E eu falei assim, nossa, contrata ele também para fazer previsão do futuro, né? Porque ele fechou a empresa 6 meses antes da pandemia, né? E aí você fala, poxa, ele resolveu o problema documental que ele estava devendo. Mas você quer contratar esse cara que mentiu para você numa coisa óbvia? Isso, né? Uma coisa tão simples. Pô, aí outro dia também uma pessoa me ligou porque o fornecedor foi desclassificado e ele não estava satisfeito, né? Com a desclassificação, queria um documento emitido pelo diretor da empresa dizendo que ele não ia ser contratado. Aí eu falei para ele assim, olha só, você está acostumado a participar de licitação, né? Mas essa empresa é privada, não é assim, a gente segue nossos termos, não tem que te dar justificativa nenhuma, aí ameaçou processar. Eu falei assim, nossa, ótima forma de começar um relacionamento. Mas assim, eu saí totalmente dos pilares, né? Vamos voltar aqui, porque se eu começar a contar isso... Assim, gente, mas é bom para exemplificar. O comportamento das pessoas, né? Então, assim, por isso que a gente tem que detectar. Quem é esse cara com quem eu tô me relacionando, né? Alguns elementos vão trazer risco. Um tempo atrás também do diligence. Essa história é muito boa, né? Queriam contratar um outdoor e era uma empresa concorrente que também é dona.
do outdoor. E aí eu falei assim, olha, você tem certeza que você quer contratar? Porque esse cara, ele vai ficar sabendo da sua estratégia de comunicação antecipadamente, né? Aí ele falou assim, não, eu assumo o risco, porque tem isso, né? O diretor, ele tem o apetite a risco dele. Isso. O dono da empresa. Ele tem que fazer aquilo que ele se sente confortável. Se não está descumprindo lei, se não é um comportamento antiético, né? Se é uma chance de uma informação que é estratégica vazar, ele pode escolher ou não assumir aquele risco, né? E aí ele assumiu. Né? Assumiu o risco. E eu nunca mais tomei ciência do negócio. Um ano depois, eu encontrei com ele num lugar aleatório. Ele falou assim, nossa, aquele negócio que você me falou aconteceu. Gente, o quê? Eu nem sabia mais o que era. Então, não contrato mais, porque vazou a minha informação estratégica. Então, assim... Aí eu tenho aquela plaquinha assim, né? Eu já sabia. Eu já sabia. Eu te avisei. Eu fico triste, né? Eu fico triste. Com certeza. Não, a gente que trabalha, assim, com consultoria, ainda mais a parte jurídica, assim... Cara, a gente já sabe onde vai dar. Perfeito. Já sabe. E no due diligence a gente já pega as coisas, assim, né? Esses dias também tinha um cliente querendo contratar um MEI, e era, de fato, uma questão de prestação de serviço, bem específica e tal. Cadê o CNPJ da esposa dele? Eu falei, o que ela faz da vida? Fiquei imaginando, né? Ele é empregado dela, alguma coisa assim. Empresa de bolo, assim, mas você vai contratar bolo? Não, era um negócio de TI, nada a ver, assim. Gente, o povo não sabe que é KNAI, tá dizendo o que... Outro dia também teve essa conversa. Queriam, uma empresa tinha um KNAI nada a ver e queria ser contratado, mas a gente não pode contratar. Eu falei, não é a gente que não pode. Ele não está autorizado pela Receita Federal para prestar esse serviço, né? Então, assim, tem esses aspectos, né? Então, assim, lá na prevenção, eu vou ter... a gestão de riscos propriamente dita, né? A identificação dos riscos, os planos de ação de tratamento, mas no detectivo eu vou ter os controles internos, que aí são as etapas-chave que a gente vai colocar no processo para poder detectar os riscos no momento que o processo está acontecendo. Então, quando a gente segrega funções, por exemplo, né? Coloca uma determinada área para analisar o que a outra fez antes de seguir. Isso é um controle que a gente está colocando para poder detectar situações antes delas acontecerem, né? Então, não é administração pública, mas a gente recomenda que certos tipos de contratação tenha 3 cotações. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de pagar um valor mais caro, que um parceiro que já está acostumado, que eu vou sempre contratar dele, aproveita para cobrar mais caro de mim, né? Então, assim, a gente sempre fala, você é privado, você pode contratar quem você quiser, mas faça as 3 cotações, para você ter poder de barganha. Você já sabe que você vai... Eu vou contratar a Roberta, eu já decidi, mas deixa eu contar com o Matheus e o Lohane também, para ver se o que a Roberta está me oferecendo é razoável. Então, essa é uma prática de controle interno, é um controle, né? E é uma prática detectiva, está no pilar de detetivo. Alçadas de aprovação. Também é uma dessas formas. Então, assim, eu tenho uma pequena empresa, né, que já é um porte maior. Então, eu tenho ali, eu sou CEO da empresa, eu sou sócio, eu sou dono e eu tenho 3 gerentes. E, assim, não dá para eu ficar autorizando todo tipo de coisa, senão eu não faço mais nada da minha vida. Eu delego para os meus gerentes algumas alçadas, despesas até R$5.000, que sejam contratação de produto, ou seja, não é serviço é sempre mais complicado, né? Você pode contratar sem pedir minha autorização. Então, isso aí vai estar lá no ambiente normativo, é uma prática preventiva. Eu conferir se a alçada está sendo seguida ou não é um controle, é uma prática detectiva, né? E, assim, auditorias elas podem ser práticas detectivas também. Então, tem um episódio clássico também de fraude, a empresa tinha várias unidades, várias lojas espalhadas no Espírito Santo todo. E aí estava tendo uns problemas de fraude, comércio, né? Tinha umas coisas aparecendo, não dá para você tagar tudo, assim, tem algumas organizações que é mais difícil. O que eles começaram a fazer? Auditorias surpresa, porque eles até tinham auditoria, mas era programada. Então, o que o fraudador fazia? Ele movia o estoque de uma loja para outra. Né? Então, as auditorias começaram a ser surpresa, que aí você conseguia, ele não sabia quando você ia aparecer, ele não tinha possibilidade de medir, né? Então, isso é detectivo, eu estou detectando o problema no momento que ele está acontecendo. E assim, né? A gente previne, a gente detecta, o que a gente encontrar, a gente vai ter que responder, né? Então, assim, para cada uma dessas práticas preventivas e detectivas, eu vou ter um tipo de resposta. Então, do canal de denúncias,
eu vou ter uma investigação interna e vou sair com medidas disciplinares, melhorias de processo. Então, as medidas disciplinares, melhorias de processo, elas são as práticas de resposta, né? Eu posso entender que um determinado risco, eu preciso contratar um seguro, eu preciso contratar uma consultoria, um parecer, um perito para poder analisar aquela situação. Isso tudo vai entrar na resposta, né? Então, assim, eu não sei se eu falei todos os itens lá do artigo 42 do decreto, todos os incisos, são alguns, mas eu acho que, de modo geral, assim, eu prefiro tratar os pilares desse jeito também, até para a gente voltar naquele conceito de que sistema de compliance não é uma caixinha pronta, você não vai copiar e colar, você vai construir um específico para cada negócio, né? Pelas suas características de risco, cultura e porte, como eu comentei. Perfeito. Não, eu acho assim, o grande momento que a gente tem aqui é justamente também para dar dicas àqueles que nos escutam, né, Lohane? E aí, seguindo essa discussão que a gente estava tendo aqui sobre esses pilares, queria que você elencasse para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, e também para nós aqui, né, Roberto? Porque não custa nada aprender mais um pouquinho com você. Qual desses pilares, quais dessas práticas você considera aquela que é mais importante, ou pode ser 3 aí dessas que você mencionou, para que essas pequenas empresas possam utilizá-las? E logo em linha também queria que você elencasse aquelas que podem existir nessas empresas, mas às vezes não são bem executadas e essas empresas podem estar pecando na utilização delas. Eu arrisco dizer que canal de denúncias vai entrar aí nas suas dicas. Tem um mínimo ali, né? E assim, vamos lá. Tudo começa com a análise de risco, né? Se você não sabe nem os riscos que você tem no seu negócio, isso não é compliance, não. Isso é gestão, administração de empresas, né? Então, assim... Só que você tem várias formas de fazer gestão de risco, né? Mais complexo ou mais simples. Para os pequenos negócios, eu sugeriria a gestão de riscos da estratégia. Então, tem uma estratégia definida, minimamente qual é a sua visão, aonde você quer chegar. E, gente, visão é aquilo assim... outro dia eu vi isso também. Ser reconhecida internacionalmente como não sei o quê... Amigo, você não é conhecido nem na sua cidade. Calma. E tem que medir, você tem que dizer a sua visão, até quando. Meta smart, né? Tem que ser mensurável, tem que aquela coisa toda. Não vou começar a entrar na estratégia quando eu marcar um outro podcast só para estratégia, né? Boa. Mas você precisa saber quais são os seus riscos. Minimamente seus riscos de estratégia. Mas para isso você precisa definir seus objetivos, né? Você precisa ter um código de conduta. Não precisa ser um documento extenso, né? Lúdico, com fotos, imagens, diagramado, que tem vídeos, igual, né? A galera gosta de fazer. Dá para ser uma folha com os valores. Fala assim, trate bem as pessoas, não seja desrespeitoso, cumpra as regras. Isso. Se você tiver dúvida, pergunte antes de fazer M. Então, assim, E assim, não faz um copia e cola. Isso. Não vai isso que eu ia falar, não vai no Google, não, gente. Não vai pro chat GPT e pede um código fica nítido, de conduta, né? Quando a gente... Não é isso, não é efetivo. Isso. Você tá querendo fazer um negócio para enfeite? Você vai ali numa loja e compra um enfeite. Quadro, compra um quadro bonito, faz um negócio... Eu também sou dessas, assim. Cria uma coisa que seja útil para você. Exatamente. E depois, como é que você vai exigir da pessoa que compra um negócio que não é sua realidade. Exato. Então, assim, você não vai dizer assim, olha, não sei, aqui não fazemos home office, mas você deixa 3, 4, 5 de home office. Peraí, não é isso. Verdade. Então, enfim, assim, pensa nos seus problemas. O que aconteceu nos últimos 12 meses que eu tive que ter uma conversa, dar um feedback para o meu colaborador, já coloca aquilo lá, né? Então, hoje em dia tem umas coisas que são muito básicas. Uso de celular no horário de trabalho e fora do horário de trabalho, né? Uso de redes sociais no computador da empresa, né? Utilização do computador da empresa. Pagamento e recebimento sem nota fiscal é muito comum. Isso aí. Micro e pequena empresa tem muito isso. Exatamente. Então, assim, você coloca, vê ali qual que é o seu problema. Esse negócio de usar... e-mail da empresa para coisa pessoal, gente, isso acontece toda hora. Gente marcando, contratando... como é que é o nome? Recreação para festa de criança com e-mail da empresa, né? Outro dia lá no SESC a gente é responsável pela ouvidoria. E lá a ouvidoria ainda não está segregada do Fale Conosco. Então a gente recebe também as dúvidas, reclamações e redireciona. E assim, eu já vi mais de uma vez a pessoa do e-mail da empresa querendo reclamar uma coisa. Não errei, não
estava ciente do horário do café da manhã do hotel, manda no seu e-mail pessoal, entendeu? Gente. Então, assim, tem umas coisas, pensa no que dá problema para botar no seu código de conduta. Não fica copiando e colando, que é um horror isso, né? Então, assim, sobre o preventivo, eu acho que o mínimo seria isso. Fazer a identificação e a gestão mínima dos seus riscos estratégicos e ter um código de conduta que seja real e dizer às pessoas sobre essas condutas esperadas, né? Quando a gente vem para o detectivo, aí sem dúvida canal de denúncias, né? Os controles, né, que a gente vai implantar por causa dos riscos, que eu meio considero que eu já falei. Mas o canal de denúncias, ele você não fica sabendo do que acontece de verdade no seu negócio se você não tiver um canal de denúncias. Mas assim, pessoal, canal de denúncias é um trem que uma faca de dois legumes, como diria. Né? E aí eu vou já emendar uma pergunta para a gente começar a caminhar para o final, que o nosso tempo acabou. Ai, meu Deus, não acredito, acabamos de chegar. Né? Ninguém mandou juntar nós três, né? É um perigo. Vou aproveitar e já te perguntar assim, como que faz um canal de denúncia numa micro e pequena empresa? Assim? Primeira coisa, Dicas. Você tem que deixar... eu discordo absolutamente de todo mundo que fala que você tem que estimular as pessoas a denunciarem. Isso é um grande erro. Por quê? As pessoas, elas têm insatisfações. Razoáveis, não razoáveis, pessoais, profissionais. E o canal de denúncias não é para tratar insatisfação. Então, quando a gente abre um canal de denúncias numa organização, para mim, numa micro e pequena empresa, uma coisa muito simples, é uma caixinha de sugestão, eu prefiro online, então você faz um formulário no seu site que receba em um único e-mail. A gente sabe que não vai dar para dar resposta se a pessoa não se identificar, mas assim, o importante é você tratar os problemas, né? Então, assim, coloca um formulário lá, é importante que nesse formulário ele tenha a possibilidade de se identificar se ele quiser, mas esse campo não pode ser obrigatório. E além de um campo com bastante espaço para ele escrever, tem que ter também a possibilidade dele colocar anexos, né? Mas, então, eu sempre sugiro isso, já implantei canal de denúncia dessa forma em vários clientes de pequenos negócios e funciona muito bem. Mas assim, antes de sair implantando canal de denúncia, primeiro, você tem que saber quem que vai apurar o que entrar. Isso. Porque isso acontece muito, o cara bota o canal de denúncia primeiro, quando entra a denúncia que ele vai saber. Uma vez eu fui contratada para fazer uma investigação interna em Vila Velha, de uma empresa que é de São Paulo. E eu falei, uma empresa de engenharia relativamente grande. Aí eu fui fazer reunião com o advogado lá responsável deles, perguntei quanto tempo vocês têm canal de denúncia. Ele falou, há 4 anos. Eu pensei, então esses caras já trataram um monte de... já trataram um monte de denúncia, vai ser simples. E eu perguntei assim, quantas denúncias já receberam? Foi a primeira. Então, assim, os caras botam o canal de denúncia e não pensam como que vai fazer quando a denúncia entrar. E assim, geralmente fica muito de cabelo arrepiado, porque o denunciante, ele conta a história que arrancou cabelo, deu tiro, saiu sangue. Quando assim você mesmo. Foi lá ver, o outro deu um beijinho de ombro pro colega, não era nada daquilo, né, e tal. Então, eu acho que é muito importante você, antes de lançar o canal de denúncia, planejar como que você vai fazer essa apuração. Caso ela entre, né? Porque nas micro e pequenas empresas não entra muito, é bem menor explicar como que funciona, para que ela é, exatamente para não entrar esse tipo de situação, né? Não começar a ter fofoca. Vai acontecer, mas você vai prevenir esse risco treinando e comunicando. Então você tem que dizer, é só para coisa grave. Se colocar informação que é falsa, a gente vai investigar quem denunciou, porque a proteção é o denunciante de boa fé. Quem tiver de má fé não tem proteção. E denuncismo acontece, gente. O denuncismo é quando o denunciante ele coloca informações que ele sabe serem inverídicas ou ele distorce a realidade com o propósito de prejudicar alguém. Né? Então, já vivi situação, por exemplo, que a denúncia era um furto de um telefone de celular. E o aparelho celular, de fato, tinha desaparecido. Porém, a gente viu, no decorrer da investigação, que a pessoa estava cometendo um assédio sexual contra o outro, como não estava sendo correspondido, ele mesmo furtou o celular para imputar a culpa no colega. Meu Deus. Então, assim, gente, novela mexicana pura, canal de denúncias. Verdade. Tem de tudo. Então, assim, a gente precisa comunicar. Na minha opinião, não é para estimular a denúncia, é para dizer que o canal está lá para situações graves, assédios graves, né? Situações em que você não tem como reportar que não seja de maneira anônima ou sigilosa.
coisas que você não consegue resolver conversando com o colega e levando para o gestor, né? Então, isso precisa ficar muito claro, porque senão o canal de denúncia pode virar um gargalo, aí, um tiro no pé. Perfeito. E a due diligence de terceiros. Para mim, é o terceiro elemento, o quarto, né? Gestão de risco, código de conduta, canal de denúncia e due diligence. Você precisa fazer um mínimo de conhecer quem você contrata. Todo mundo? Não. Vou comprar papel ali, tá bom, não quero comprar papel de quem desmata, mas essa já é uma prática mais avançada. Num primeiro momento, eu tenho que fazer due diligence para quem me oferece mais risco. Então, geralmente vai ser serviços, né? Contratos de alto valor, pessoas que vão trabalhar dentro fisicamente da minha organização, pessoas que me representam perante poder público ou outras entidades, né? Então, esses daí você vai ter que dar um confere quem é o cara. Né? Isso aí. Perfeito. Bom, acabou o nosso tempo, infelizmente. Vou te agradecer imensamente de novo por ter vindo, para variar uma aula maravilhosa que a gente teve aqui. Roberta? Certamente quem está nos ouvindo também gostou muito. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Matheus. Muito obrigada por ter vindo. Eu vou dar a palavra para você encerrar para a gente, por favor. Beleza. Bom, eu que agradeço. Mais uma vez também, Lohane, muito obrigado. Em nome do nosso CQC, né, Roberta? A gente deixa aqui o convite aberto para que você participe aí das nossas discussões, dos próximos podcasts, enfim, né? E agradecer a você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, a você também que nos escuta. Eu peço para que você deixe seu like, comente, faça suas dúvidas, a gente responde assim que possível. Acompanhe o IBF nas redes sociais e te aguardamos no próximo podcast, beleza? Até mais. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, Fucap Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zilha Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, Fucap Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.